Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Livro de Malaquias, capítulo 4. Boa noite, igreja. Graça e fé a todos, amém. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no capítulo 4 do livro de Malaquias. Guarde ao seu coração esta frase que eu vou dizer agora. Deus é o único que pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Diga amém. Não tem outro. Qualquer força sua para isso, sem a direção de Deus, não vai valer para nada. Deus é o único. Se você está vivendo um problema de relacionamento com alguém da sua família, você pode estar se esforçando tanto que você quiser, mas se Deus não estiver na frente dessa situação, nada vai acontecer. Eu lembro uma vez, pastor Maurício, que na Copa de 98, eu era pastor no Campos Dourado. Estava em casa assistindo o jogo da Copa do Mundo, e minha esposa estava no Campos Dourado fazendo visitas, pastor Douglas. E naquela época, poucas pessoas tinham celular, amém? O celular era um lançamento, era coisa nova na época, então poucas pessoas tinham. Ainda existia o telefone de gancho, né? E a vizinha me chamou no muro e disse: Marcos, a sua esposa está ligando dizendo que é para você ir lá no Campos Dourado. E eu falei assim: ela tem que aprender a se resolver. E não fui. Daqui 5 minutos ela ligou, ela veio de novo e falou assim: sua esposa ligou de novo e disse que o negócio lá é sério. Eu falei: tá bom. Não fui. Aí ela de novo disse: Marcos, eu sei, ela falou assim: a tua esposa disse que é para você ir para lá, porque tem uma moça endemoniada grávida e ninguém está conseguindo libertar essa moça. O que eu fiz? Eu mudei o meu traje, que eu estava de short, camiseta, coloquei uma calça, uma camisa, um tênis no pé, dobrei o meu joelho e disse: Deus, vai na minha frente. Antes que eu chegue lá, que o Senhor já esteja lá. Antes que eu chegue lá, que os teus anjos já estejam lá. Pois bem, eu entrei num carro que eu tinha, um chevetinho. Sim, um chevetinho. E fui. Quando eu cheguei na casa da mulher, que estava com esse problema espiritual, eu ouvi da boca do demônio: escuta o que eu estou te dizendo. O que você está fazendo aqui? Aí alguém chegou e disse: Pastor Marcos, faz 10 minutos que a gente está ouvindo esse demônio falar. Ele saiu de casa. Ele pegou a pista. Ele está entrando no bairro. Ele entrou na rua. Ele já está aí na frente. Ele chegou. Quem que você acha que chegou? Eu? Não. Chegou quem estava em mim. O Espírito Santo. Se eu fosse sozinho, não ia causar nenhum medo nele. É só um corpo. É só um pedaço de bife. É uma carne. Mas eu coloquei no meu coração o seguinte: Deus vai na frente. Senhor, põe os teus anjos à frente. Então quando eu cheguei lá, 99% da situação já estava resolvida. Eu só precisei abrir a minha boca e dizer: demônio, sem palavras, sai da vida desta mulher e vai embora. Aquele demônio que agia na vida daquela mulher já tinha causado na vida dela 3 abortos. Ela engravidava, perdia o filho. Ela engravidava, perdia o filho. Ela engravidava, perdia o filho. E minha esposa então disse: hoje eu marquei algumas visitas no bairro.
e eu vou para lá com algumas irmãs fazer visita. E ela pontuou na casa das irmãs que ela ia. Chegou na casa dessa irmã, ela olhou para essa irmã e ela percebeu que havia algo diferente na vida dessa irmã. A irmã grávida, mas não conseguia encarar ela. Ela olhou para esta irmã na autoridade do Espírito e disse: demônio, eu te ordeno agora, sai. Se manifestou o demônio naquela mulher. Espera aí, mas Deus deu para ela força para revelar um espírito que estava na vida da mulher, e Deus não deu força para ela expulsar? Sim. Como assim? A uns é dado o dom do discernimento, e a outros a autoridade para expelir os demônios. Nem sempre o que tem discernimento tem autoridade. Às vezes acontece de Deus te dar o discernimento e Deus te dar a autoridade. Mas às vezes Deus vai te dar o discernimento para que o outro aconteça. Pastor, confundiu minha cabeça. Veja bem, não confunda a tua cabeça não. Eu já vou entrar no texto. A Bíblia vai dizer que Daniel estava numa sinuca de bico. Foi baixado um decreto na Babilônia de que quem não adorasse a estátua, amém, do rei, era morto. Então Daniel disse: eu não vou me prostrar perante a imagem. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus. E Daniel foi orar a Deus. E aqueles que queriam perseguir Daniel, viram ele orando a Deus, foram e disseram para o rei. O Daniel não obedeceu o decreto. Então o rei, mesmo amando Daniel, o mandou para a cova dos leões. Amém? Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado no problema. Daniel foi lançado na situação. Mas o posicionamento de Daniel foi continuar em oração. Deus deu livramento a Daniel. Daniel, ele não foi comido pelos leões. Daniel não foi comido pelos leões. Deus deu livramento. Mas em determinado momento Daniel estava orando. E quando Daniel estava orando, de repente ele viu diante dele um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chegou para Daniel e disse que ele era um homem que tinha sobre ele um espírito excelente. Que ele era um homem de Deus consagrado. E que desde o primeiro dia que ele colocou-se a orar, o anjo foi mandado para responder a sua oração. Porém, no meio do caminho, esse anjo foi impedido por um tal de príncipe da Pérsia. A Bíblia não fala que é Satanás, a Bíblia fala que é um príncipe da Pérsia, que nós entendemos como um espírito maligno, que resistiu a um anjo. E aquele anjo, ele não teve força ou autoridade para vencer aquele príncipe da Pérsia. Ele viu que ele não tinha força para vencer. O que ele faz? Ele clama a Deus. Essa situação aqui não é para mim. Essa situação aqui é para um anjo de uma patente mais alta. Manda Miguel, o arcanjo. E o arcanjo, irmãos, olhou para aquele espírito maligno, para aquele príncipe da Pérsia, e ele declara: o Senhor te repreenda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que tem coisas que você não tem força para libertar, para vencer. Você precisa que Deus esteja à frente. E se você não tiver relacionamento com Deus, você nunca vai ter ajuda do céu. Você tem que ter relacionamento com Deus. E o anjo que assistia diante de Deus, que possamos assim o chamar de Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, ele fez o que ele pôde, mas o que ele pôde não foi o suficiente. E às vezes nós fazemos o que podemos, mas não é suficiente. Devemos parar? Não. Devemos fazer o que então?
continuar o nosso relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus vai nos fazer ter relacionamento com os céus, vai fazer nós termos relacionamento com todas as miríades celestiais, vai nos fazer, aleluia, ser conhecido por todo o céu, e não somente pelo céu, também pelo inferno. Porque os filhos do sacerdote Cefas foi tentar expulsar um demônio. O que o demônio diz para ele? Eu conheço algumas pessoas aqui na terra, como Paulo, como Pedro, mas você eu não conheço. Quem é vocês? E a Bíblia diz que aquele demônio partiu para dentro daqueles filhos e os envergonhou. Envergonhou. Então tem coisas que fogem, pastor, da nossa alçada. Mesmo sendo líder, mesmo sendo pessoas ungidas e consagradas, separadas por Deus, tem coisas que fogem da nossa alçada. E uma delas é, muitas das vezes, conseguir um relacionamento com a família. Às vezes você é muito respeitado dentro da igreja, mas não é respeitado dentro da tua casa. Então o que fazer quando você é respeitado como líder dentro da igreja, mas não é respeitado como líder dentro da tua casa? O que fazer quando você não consegue desenvolver um relacionamento com o teu filho? Você consegue ser amigo de todos os jovens da igreja, mas não consegue ser amigo do teu filho. Não consegue ser amigo da tua filha. Você é boa praça para todo mundo, mas dentro da tua casa é um campo, uma batalha, é guerra. Aí você fala, mas eu sou um líder, meu filho tem que me respeitar, eu sou uma líder, meu filho tem que respeitar. Olha, a Bíblia diz que meu filho tem que me respeitar, mas meu filho não me respeita, minha filha não me respeita. Por que que o teu filho não está te respeitando? Por que a tua filha não está te respeitando? Por que o teu marido não te respeita? Por que a tua esposa não te respeita? Por que que o teu funcionário não te respeita? Por que que as pessoas não te respeitam? Por que que essas coisas acontecem? Sendo você como autoridade de Deus. Nós conhecemos aí líderes do Brasil que têm sérios problemas de relacionamento com os filhos. Vamos falar de um líder mundial, Billy Graham. Teve problema de relacionamento com o filho. Vamos olhar para um líder dentro da Bíblia, Davi. Teve problema de relacionamento com Absalão. Então, o próprio Jesus teve problema de relacionamento com seus irmãos. Moisés, o amigo de Deus, e isso não foi qualquer um que falou, foi o próprio Deus, diante de Miriam e Arão, ele disse: com qualquer homem eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés, o meu amigo, eu falo Peniel, face a face. Mas estar e ter um relacionamento com Deus não significa que você vai ter um bom relacionamento com os seus filhos, porque você tem que desenvolver esse relacionamento. Você está me entendendo? Então, durante essa semana, Deus ele veio trabalhando o meu coração a respeito de relacionamento. E relacionamento, Deus me disse, pastor, que não é sentimento. Relacionamento é comportamento e atitude. Porque tem dia que você não consegue se relacionar com a esposa. Tem mulher que quando fica naqueles dias, ela não é dela, é o organismo dela. Ela fica insuportável. Amém? Tem homem que também fica insuportável quando tem dívida, quando está para a situação. Ninguém consegue se relacionar com ele, ele fica nervoso, ele fica bravo, ele fica estressado, porque está sem trabalho, ou porque está sem dinheiro, ou porque isso, aquilo está acontecendo, ele fica insuportável. Aí, a atitude, o comportamento dele causa em você uma ira, causa em você um nervoso, um estresse,
E você fala, eu não quero nem me relacionar com ele, porque eu não gosto de me relacionar com gente ignorante. Quem gosta aqui de se relacionar com gente ignorante? Ninguém. Então você vai cortar o seu relacionamento, porque você vai olhar para o sentimento de medo, de revolta, de más experiências, quando você tentou conversar com aquela pessoa e ela te deu, entendeu? É uma resposta seca, uma resposta, entendeu, que você não queria ouvir. Você fala, eu nem vou conversar com ele, porque ele já vem com um monte de pedra na mão. Ela, pelo amor de Deus, se ela levantar cedo, vai conversar, ela já dá patada, ela já dá, entendeu, já dá pedrada, então nem quero conversar. E você quer criar um relacionamento desenvolvido por sentimentos ruins. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Porque Deus é o único que pode converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e aí por diante. Então nós vamos olhar no capítulo 4 de Malaquias. Agora eu quero que você entre em Malaquias 4, versículo de número 6. E o que está escrito no último versículo do livro de Malaquias. O capítulo de número 4 de Malaquias. Deus, Ele dá as últimas instruções a respeito de relacionamento. Entregar a tua oferta na casa do Pai, se relacionar bem com Deus, se relacionar bem com todo mundo. E ele termina falando de algo que parece, irmãos, que este versículo, ele foi escrito para esta geração. Essa geração meio robótica. O que é uma geração robótica? É uma geração que, hoje nós estamos falando em casa. Meu filho falou que estava dirigindo e na frente ia um cara fazendo zigue-zague. Aí o irmão que estava em casa disse, sabe o que é isso? É pessoa dirigindo com o celular na mão. Ela perde a noção de tempo, de espaço, e ela nem sabe que ela está fazendo zigue-zague. Eu já vi motoqueiro em estrada com o celular na mão. Olha o perigo. E ele fica robótico, porque ele vai estar ali tomado por aquele sistema, e aquele sistema vai manipular as ações dele. Então ele não está mais em si, ele está vivendo manipulado por um sistema, por um aplicativo, e aí por diante. E você quer ver, irmãos, uma coisa ruim? Uma coisa chata, uma coisa desagradável. É quando a pessoa chega na tua casa, aí você percebe que a pessoa está emburrada. A pessoa está emburrada. Você pergunta, o que foi? Ah, não, é porque eu preciso conversar com uma pessoa e eu estou sem internet. Você tem Wi-Fi aí? Parece que você deu Wi-Fi para a pessoa, parece que você deu um bolo, um doce, um presente. A pessoa já muda o semblante. Tem gente que está comendo com uma mão e com a outra mão. Está. Ontem nós percebemos uma cena, eu e minha esposa e meus filhos. Nós fomos, entendeu, jantar juntos para, meus filhos e minha nora, fomos jantar juntos para comemorar os 25 anos de casado, ô glória. Aí teve um pastor que Deus deu para ele um discernimento, ele disse, pastor, eu queria jantar com vocês, e acabou então entrando para o meio e foi jantar conosco, amém? Para deixar bem claro que a gente não tem acepção de ninguém, nós não convidamos assim, não convidamos, não. Eu fui com a minha família, e o pastor quis ir, então ele foi conosco. Sabe que você está no ambiente, a gente pega o celular, todo mundo pega o celular, guarda ali, não queremos mexer no celular, deixamos o celular de lado. Aí, um rapaz jantando com a moça do lado, a moça lá assim, simplesmente o cara com o celular do lado jogando Free Fire. O cara chama a esposa dele para jantar e ele vai jogar Free Fire. A esposa está ali, entendeu? Com toda chateada, magoada, se enfeitou, amém, se embelezou, disse, é a noite da minha vida. O cara chega lá, malemar come e fica com o celular na mão. Pá, 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 pá. E como eu não fiz o exame do pezinho, irmãos, nós acabamos de encher a panceta de comida, eu fiquei de pé no restaurante. E disse para todo mundo que estava assim, olha, vocês não me conhecem, mas eu sou o Marcos, alguns me conhecem aqui como o pastor Marcos. E eu frequento esse restaurante faz 15 anos. E eu vim aqui nessa noite eternizar algo.
Eu vim aqui nessa noite comemorar 25 anos de casado com a minha esposa. Na hora que eu falei isso, irmão, se eu tivesse uma caixa de lenço, eu tinha ficado rico ali. Porque já começou a ver um monte de mulher já tomada, porque é o desejo da mulher ser reconhecida pelo marido. E eu comecei a falar. Aí pessoas começaram a aplaudir, pessoas começaram a falar, uhul! Não, mas não era para mim parar, não, era para mim continuar. Aí começou a ter um desenvolvimento, um relacionamento. Eu comecei a me relacionar com pessoas que eu não me conheço, que eu não conheço. E eu falei assim, olha, são 25 anos de percas, de lutas e de doenças. Mas eu estou aqui nessa noite para pedir a tua mão em casamento de novo. Olhei para minha azeitona e disse, quer casar comigo? Ela ficou tão emocionada que ela parecia, entendeu, aquelas paquitas da Xuxa. Não sabia se dava uma mão ou outra, começou. Aí conseguiu dar a mão esquerda para mim. Eu fui e coloquei aliança no dedo dela. Ela nem perguntou para mim se eu queria casar com ela. Eu falei assim, eu quero casar com você. Irmão, quando eu olhei os olhos dos meus filhos estavam em lágrima. A gente só via pessoas limpando lágrima. Aí pedi para o pastor fazer uma oração por nós, ele fez. Quando acabou, pessoas vinham no meu banco falar coisas para mim. Pessoas olhavam para minha esposa e diziam, eu te desejo felicidades. Mas com o olho cheio de lágrimas, sabe por quê? Porque o que ela queria era viver essa felicidade. O que ela queria era viver esse amor no coração dela. Mas não consegue. Porque o marido tem um coração trancado, porque, entendeu? A esposa tem um coração trancado, por causa de sentimentos, de coisas mal vividas. Então todo mundo que quer, irmãos, desenvolver um relacionamento com alguém, nunca tente desenvolver um relacionamento baseado em sentimentos. Amém? Não, porque você não vai conseguir. Tem que ser razão. Tem que ter uma motivação de Deus. Irmãos, vocês têm visto a minha falta durante a semana aqui na igreja. Tá bom, sei que vocês não sentem falta, mas amém. Eu sinto falta de vocês. E assim, eu desenvolvi algo, pastor Douglas, pastor Maurício. Você já trabalhou longe, creio que o senhor também já trabalhou longe, e alguns irmãos aqui. Então assim, sábado e domingo, eu estou em casa, amém? Sexta-feira à noite, sábado e domingo eu estou em casa. E eu costumo dizer que na sexta-feira de manhã eu já coloco a mochila nas minhas costas. Não é literalmente uma mochila de roupa, mas eu já começo a encher o meu coração de alegria. Não deixo que nada tire minha paz, nada tire minha alegria. Às vezes acontecem algumas coisas, mas eu quero encher o meu coração de alegria, porque eu quero chegar em casa com um sorriso. Eu quero chegar em casa com saudade da minha esposa. Eu quero chegar em casa com um desejo de deitar na cama e fazer amor com a minha esposa. Desculpa que eu estou falando para você, entendeu? Não é que eu sou, mas eu quero que você entenda. Eu quero chegar em casa, sentar em volta da mesa e comer algo com os meus filhos. Eu quero olhar para minha filha, eu quero abraçar minha filha, eu quero abraçar o meu cachorro, eu quero abraçar o meu filho, eu quero abraçar todo mundo. Então eu me preparo para quando eu chegar na minha casa, a minha mochila, o meu coração esteja cheio de alegria. Sabe por quê? Porque eu sei que na segunda-feira vai começar a saudade. Então eu me encho de alegria na sexta-noite, no sábado de dia, entendeu? No domingo de dia, no domingo à noite, para na segunda-feira, quando eu for trabalhar, a minha solidão seja menor, a minha tristeza seja menor. Pastor, mas o senhor tem precisão disso? Se eu não tivesse, eu não iria. Faz 20 dias que eu não pregava nessa igreja. Eu cheguei aqui na igreja hoje, fui recebido por um abraço de uma irmã e disse, pastor, eu estava na minha casa e vi o senhor pregando. Eu falei, oi pastor, como está empolgado de manhã, nem parece. E realmente, irmão, porque eu amo estar aqui. Aqui eu tenho relacionamento com Deus e com você, e você acha que eu vou negar isso? Então quando eu chego no meu serviço, que eu tenho que passar lá 5 dias, longe da minha família, que é pouco, mas é tão grande, tão profundo. E eu falo para minha esposa assim, quando eu te chamar no WhatsApp, responde. Eu preciso de você. Quando eu falar algo, me responde. Não demora para me responder, porque não, eu estou me sentindo rejeitado. E eu não posso ficar longe de você e me sentir rejeitado. Eu tenho que ter confiança de que enquanto eu estou aqui, você está aí me amando ainda. Manda palavras de amor para mim. Fala que você me ama.
Fala que você tem saudade de mim. Fala que você me quer. Fala que você sente a minha falta. Eu preciso disso. Aí eu quero trabalhar para que o dia passe, para que o outro dia passe, para que eu volte para a minha vida. Às vezes a gente fica triste, cabisbaixo, dorme pouco à noite, porque está ansioso ou está triste. Às vezes eu olho no celular e digo assim: Deus, eu vou olhar para ver se ela está online. Meia-noite, 1h da manhã, porque eu acordo e não consigo dormir. E ela não está. Então eu começo a contar pernilongo, porque é muito pernilongo. Eu não conto cordeirinho, eu conto pernilongo. É quando eu já contei uns 5.000 pernilongos, eu consigo dormir. Mas porque eu preciso disso. E sabe quem me consola, irmãos? Sabe quem me consola? É Deus. É o Espírito Santo. Que diz: Marcão, aguenta firme aí, cara. Marcão, fica aí, porque tem um propósito de tudo isso. Tem um porquê de tudo isso. Fica tranquilo. Eu estou cuidando da tua casa. Eu estou cuidando dos teus filhos. Eu estou lá, mas eu quero saber tudo o que está acontecendo na minha casa. Eu quero saber tudo o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha, com todos. Às vezes eu não pergunto para ele, mas pergunto para a mãe. Às vezes eu pergunto para a mãe, pergunto para eles. Sua mãe está bem? Como está a saúde da tua mãe? Como estão as coisas? Você está me entendendo? Eu não deixo a revolta tomar o meu coração. Eu não deixo a saudade me distanciar de quem eu amo. Eu não deixo os problemas me distanciar de quem eu amo. Então, Malaquias aqui, ele diz para nós algo profundo e poderoso. Preste atenção no que Malaquias ele nos diz. 4:6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fire, para que eu não venha a fim, e fira a terra com maldição. Então a Bíblia diz que se o pai não tiver um coração convertido ao filho, e o filho não tiver um coração convertido ao pai, o que vai acontecer na casa? Maldição. E a palavra maldição vem de maldizente. E a palavra maldizente vem da palavra de maldizer. O que significa isso? Maldizer. Falar palavras que degrine, que diminui. Então, se você não souber o valor que o teu filho tem para você, você começa a xingar o teu filho de palavrão. Você começa a chamar o seu filho de maldito. Você começa a falar assim: você não presta, você não tem valor nenhum. Você começa a falar para a tua filha coisas, porque você não sabe o que significa isso. Mas mal você sabe que isso está acontecendo porque você é culpado. Porque você não desenvolveu um relacionamento com o teu filho. É melhor chamar o teu filho de maldito, é melhor chamar a tua filha de maldita, do que sentar e perguntar: por que você está tendo esse comportamento com o pai? Por que você está tão rebelde assim? Por que você está tão arredio assim? Por que você está tão desse jeito assim? Por que você está tendo esse... Eu te tratei mal para você me tratar mal? Eu te machuquei para você me machucar? Eu te dei um mau exemplo para você estar me dando um mau exemplo assim? Tem que chamar para o relacionamento. Tem que chamar para a conversa. Mas não é com pedras na mão. É com amor. É com amor. É com amor. É com muito amor. Se o teu filho está passando um momento difícil, incentive ele. Se o teu pai está vivendo um momento difícil, chega para o teu pai e fala: pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Porque às vezes ele está sentindo o pior pai do mundo, porque está desempregado, ou porque está doente, está passando uma situação, uma dificuldade, e ele se sente impotente diante de uma situação. E o que o filho faz? O filho, em vez de ajudar o pai a abraçar, dar carinho, o filho só cobra. Ah, pai, é isso. Ah, pai, é aquilo. Não entende. Então, quando o teu coração se encher de ira pelo teu pai, quando o teu coração se encher de ira ou de irritação pela tua esposa,
pelo seu marido, ora a Deus, porque isso não é comum. Uma mulher sentir ira, raiva, mágoa de um marido não é comum. O marido sentir ira, mágoa de uma esposa, querer estar longe dela não é comum. A esposa querer estar longe. O filho querer ir embora de casa. Não quero ficar mais nessa casa. Quando eu completar 18 eu quero ir embora. Eu quero... Não, por que o teu filho quer ir embora se o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço? Ei, por que ele quer ir embora do mundo? Ele quer ir embora se o melhor lugar para ele está é junto com o pai e com a mãe. Tem alguma coisa errada acontecendo. Por que o teu filho quer fugir de casa? Por que a tua esposa não é mais feliz dentro de casa? Por que o teu marido não é mais feliz dentro de casa? Alguma coisa está acontecendo? Hello, se toca! Vai desenvolver um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Se você não consegue ter essa configuração, se você não consegue ter essa leitura emocional, o Espírito de Deus pode trazer a você. Sabe por quê, irmão? Porque o relacionamento ruim dentro da tua casa, seja com a tua esposa, seja com os teus filhos, seja com os teus vizinhos, seja no teu ambiente de trabalho, seja na tua igreja, onde que for, traz maldição, traz doença, traz destruição. Como assim, pastor? Eu virei e ferirei a terra com maldição. Que terra, irmão? Que terra? É a terra que estamos. Bem profetizou sem saber o irmão Claudinei. O Espírito do Senhor, né? Desculpa, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar e humilhar, e dos seus maus caminhos se converter, eu verei do céu, e a primeira coisa que Deus vai fazer é o quê? Sarar a terra, a casa. Irmãos, até aquele determinado momento, o povo não tinha um relacionamento contínuo com Deus. Então Deus faz uma casa para que haja um relacionamento contínuo. Todos os dias, os meus ouvidos estão voltados para este lugar. Não adianta você sentar com o teu filho e ter uma conversa com a tua esposa e depois acabou. Ontem ele foi legal, mas hoje já voltou a ser o ogro que ele era. E se relacionar com uma pessoa, irmãos, não é fácil. Não é fácil você se relacionar. Mas sabe qual é o mais difícil? É você olhar para uma pessoa e ver que ela é idêntica a você. Você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, é igual eu. Aí você fala assim, eu não suporto o comportamento dessa pessoa. Sabe por quê? Porque você não suporta você mesmo. Porque a vida toda você tentou mudar e você não conseguiu. Então se você vê uma outra pessoa igual a você, você desenvolve o ódio, uma mágoa. Sabe por quê? Porque os mesmos sentimentos que há em você, se você não tomar cuidado, passa para os seus filhos. Então você tem que lutar, se esforçar, para mudar toda essa situação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6. Dá vontade de até colocar o nome do filho quando está dando trabalho de Efésios. Quando seu filho começar a dar trabalho, fala, Efésios. Efésios. Por que Efésios? Efésios 6, ainda tem sobrenome. É Efésios e Efésios 6. Aí ele vai saber o que está escrito em Efésios 6. E quando ele for ler o que está escrito em Efésios 6, ele vai ver que está escrito assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é bom, porque isso é justo. Então, Paulo, ele dá um recado para os filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é bom, isso é justo. Eu não acho. Aí, se você chama o teu filho de Efésios 6, e ele não entende, chama ele de Efésios 6:2. Ele vai ter que ler Efésios 6:2. E Efésios 6:2 vai dizer o seguinte: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filho que honra pai e mãe, são bem-sucedidos. Filha que ama a mãe, que obedece a mãe, que ajuda a mãe em casa, profetiza filho do homem, né?
a chance de ela desenvolver um relacionamento melhor com o homem é grande. Mas tem muitas filhas que passam a vida contendendo com a mãe, precisa casar, cai na mão de uma pessoa ruim, que vai a humilhar para ela entender o amor que ela deveria demandar para a mãe. Aí depois de casada, ela volta na casa da mãe, com aquele olhar morteiro, entendeu? De tilápia que foi pegado, entendeu? Na batidinha. Mãe, me perdoa, eu não sabia que era assim. Olha, mãe, me desculpa, porque eu vi que tudo que a senhora falava para mim é verdade, e hoje eu estou sofrendo porque não te ouvi. Porque a Bíblia diz que quem honra tem promessa. O filho que honra tem promessa. Tem promessa. Filhão, quando foi que você pegou a chave do carro do teu pai e não foi para dirigir? Não, pai, eu vou dar um capricho no seu carro, pai. Eu vou limpar, pai, vou escovar até os dentes do carro. Vou pegar até a roda lá, vou limpar. Mas não é porque o pai mandou, não. É porque você olha assim e fala: tu é o cara, velho. Mãe, eu odeio lavar a louça, mas eu vou lavar a louça para a senhora. Vai acabar com as minhas unhas, mas eu vou lavar a louça para a senhora. Eu vou limpar o banheiro. Eu vou fazer isso. Pode não querer, mas faça. Deus vai te honrar, filha. Deus vai te honrar. Às vezes o pai está chateado com o filho, está chateado com uma filha, e o desejo dele é dar uns pedala a Robinho. Aí Deus fala: você vai amar, você vai abraçar, você vai beijar, você não vai criticar, você não vai julgar, você só vai amar. Aí nós, como machão: não, Senhor, eu vou aceitar errado, eu vou aceitar todo o erro dele, eu não posso aceitar o erro do meu filho. Mas Deus é obrigado a aceitar os seus. E quando você está de cabisbaixo, quando você está triste, que você está passando por uma luta, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. É para bater forte mesmo, para você entender. Quando você está passando por uma luta, você está passando por uma adversidade, você não fez o que Deus mandou, você não agiu do jeito que Deus mandou, aí você chega na igreja triste, chega na igreja cheio de dificuldade, o que você quer ouvir? Uma palavra do altar que te console, que diga: olha, você errou, mas eu não deixei de te amar. Você não agiu certo, mas você tem a possibilidade de fazer o certo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te honro. No lugar da vergonha, eu vou te dar dupla honra. Não é isso que você espera de Deus quando você está na luta, mesmo sabendo que você é um rebelde? E o que você é de Deus? Filho. Você quer que Deus fique te julgando, ou você quer que Deus te ame? Que Deus acredite que você pode mudar, que Deus acredite que essa situação vai mudar. O que você quer de Deus? Quando você entra numa igreja, o que você quer de Deus? Você quer amor, você quer carinho, você quer paternidade, você quer alegria, você quer unção, você quer força para vencer. E não existe força maior do que um abraço de um pai. Não existe força maior do que um abraço de uma mãe. Um abraço de um pai e de uma mãe só perde para um abraço de Deus. Abaixo do abraço de Deus, o abraço de um pai, o abraço de uma mãe, é o que mais nos fortalece, é o que mais nos levanta. E sabe por que eu estou chorando? Porque hoje eu só tenho o abraço de Deus, não tenho mais a minha mãe, não tenho mais o meu pai. Então quando Deus me abraça, parece que a minha mãe está me abraçando, que meu pai está me abraçando. Então eu aprendi a desenvolver esse relacionamento de paternidade com Deus. Deus, me ajuda. E Ele ajuda, Ele honra. Então a Bíblia vai dizer: filho que obedece e honra pai e mãe, tem promessa. Eu pergunto para os jovens que estão aqui, e para os adultos: o que você quer de Deus?
Você quer encontrar algo de Deus no céu? Você quer que algo venha do céu? Primeiro olha para aquilo que Deus colocou diante de você na terra. Deus nunca vai te honrar como filho se você não honra o teu pai. Deus nunca vai te honrar como filha se você não honra o teu pai. Deus nunca vai te honrar se você não aprender a honrar a sua mãe. Amar a sua mãe. E amor não é sentimento, amor é decisão. Quando eu decido amar alguém, eu decido amar alguém independente das consequências. Como eu disse, dia 2 de dezembro, eu completei 25 anos com a minha esposa. 25 anos. Eu vou contar só para vocês. Fingir que não está sendo gravado esse culto. A minha esposa passou por um processo em 2009 para 2010 de fazer um tratamento de hepatite. Eu fiquei, estou falando aqui para uma igreja madura, eu fiquei mais de um ano sem poder tocar o corpo da minha esposa, sem poder tocá-la, sem poder me relacionar com ela. Uma segunda oportunidade, ou uma segunda situação, um segundo tratamento que ela fez, a vacina que ela estava tomando para imunizar, deu ferida no corpo dela inteirinho. Então aonde você imaginar, tinha ferida. Ela contou mais de 120, se não me engano, furúnculos sobre o corpo, feridas. Sabe o que curou a minha esposa? E nós vamos cantar esse louvor depois, Ney? Eu já falei aqui para a igreja uma vez, eu quero falar porque está embasado dentro dessa mensagem. Um dia eu estava na minha casa, pastor Maurício. Aí eu me trocando para ir para a igreja, a missionária Ingrid trocando para ir para a igreja, o Marcos trocando para ir para a igreja, a Luane pequenininha. E eu olhei para minha cama, minha esposa lá com um olhar triste, dizendo, eu vou ficar aqui sozinha. Eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer diante dessa situação? Deus disse, você pode fazer tudo. Como assim, Deus? Eu não tenho poder para curar minha esposa. Eu não tenho poder para tirar dela o sofrimento. Ele disse, você tem sim. Se ela não pode ir na igreja, traz a igreja até ela. Eu cheguei na igreja, falei para uma irmã da nossa confiança, irmã Marlene, quero até citar o nome dela, desce em casa, dá um banho na minha esposa, ajuda ela a colocar alguma roupa, se ela consegue, porque Deus falou para mim que é para eu ir acabar o culto mais cedo, e descer em casa, e fazer um culto lá. Cheguei para o marido dela, o irmão João, e disse, João, quando for 20 para as 9, 8h30, você desce da minha casa, tira os carros da garagem, porque nós vamos fazer um culto. Porque Deus disse, você pode fazer alguma coisa. Se ela não pode ir à igreja, traz a igreja até ela. Normal. Cheguei para a igreja e falei assim, eu preciso de vocês. Esse pastor está precisando de vocês essa noite. Eu me humilhei. Eu vou acabar o culto mais cedo, e eu gostaria que vocês fossem na minha casa comigo. Minha esposa tem o jeitão dela de bravo, quem conhece, é uma pessoa doce, mas ela tem o jeitão dela, de índia. Então às vezes ela é meio bravona, mas ela não é brava, ela é uma pessoa muito dócil, uma mãe muito leoa, muito coruja dos filhos, muito protetora. E então o irmão desceu, preparou todo o ambiente, e nós descemos. Quando eu olhei para trás, tinha uma multidão comigo. Acho que mais de 100 pessoas. Cheguei em casa, disse, amor, a gente veio aqui orar por você.
E quando eu olhei, irmãos, tinha gente até que eu não conhecia, que estava visitando a igreja. E eu peguei e falei assim, Deus me disse. Eu falei para Deus, o que eu posso fazer por você? Eu me vejo impotente diante dessa situação. O que eu posso fazer? Eu estou tão vulnerável quanto você. E Deus disse que era para mim trazer a igreja. E eu trouxe. E falei umas palavras para ela lá, outras que eu não lembro. E na hora, Deus trouxe um louvor na minha cabeça, Jamile, campeão vencedor. Aí nós cantamos, acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com força para super-herói. Nossos sonhos é gente que constrói, é vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Eu peguei e falei assim, eu vou pôr a mão sobre você, os pastores que aqui comigo estão, põe a mão sobre você, e aqueles que não puderem colocar a mão sobre você, coloca a mão sobre mim. Aqueles que não puderem colocar a mão sobre mim, coloca a mão sobre outro irmão. E nós formamos uma corrente de oração, irmãos, porque alguém precisava de nós. Nós começamos a orar. E eu parei de orar, mas as pessoas não pararam. E a oração foi mais uns 5 minutos, porque até o último lá de trás eu ouvi que o primeiro parou de orar. O negócio foi para o céu, entendeu? Foi tomando dimensões espirituais profundas e poderosas. Eu não sei se foi a minha oração, eu não sei se foi a oração do diácono, eu não sei se foi a oração do músico, eu não sei se foi a oração do desviado, eu não sei se foi a oração, entendeu, do pecador. Eu sei de uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, que a partir daquele dia as feridas da minha esposa começaram a secar. E nós fomos na Unicamp, os médicos disseram, Cristina, nós temos uma boa notícia, está abaixando o nível de contaminação no seu corpo. A partir daquele dia, no outro dia que nós fomos, eles disseram, Cristina, o vírus foi negativado, você não tem mais essa doença. Ela foi curada, porque eu tinha um coração convertido a Deus, e a doença dela não me impediu que eu relacionasse, tivesse um relacionamento íntimo, eros, com ela, mas não me impediu de ser marido dela, não impediu. As suas lutas, as suas adversidades, os seus problemas, não podem impedir o seu casamento, o vício do seu marido, o vício da tua esposa, o pecado do teu filho, não pode impedir o relacionamento seu com ele. Revolta, entristece, magoa, machuca muito, magoa muito. O pecado de um filho magoa muito um pai. O pecado de uma filha magoa muito um pai, uma mãe. Muito. Eu já chorei muito, irmãos, por causa desse menino. Eu já chorei muito por causa da minha filha. Eles não sabem. Por algumas vezes eu bati no meu filho e fui chorar do outro lado, mais do que ele que tinha apanhado. Mas um dia Deus decidiu converter o coração do meu filho. No primeiro ano de aniversário dessa igreja, essa igreja estava cheia. Eu não vi esse menino cantar, eu só vi esse menino com beição tocando bateria. Eu estou aqui, pastor, as pessoas vão fazer uma homenagem para o senhor. Aí eu estou parado aqui, daqui a pouco o beiço entra pelaquela porta dizendo, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para se perder.
quantas vozes ao meu lado, querendo me distanciar, mas eu decidi ouvir você. E ele cantou. Irmãos, eu chorei. Daquele dia em diante, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza que tinha no meu coração, foi tirado. Meu único filho não pode fazer isso comigo, mas foi uma ação de Deus. Então nessa noite, eu quero te convidar a orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua casa, mas não ore pedindo para que Deus tire a mágoa, não. Sabe o que eu aprendi, pastor? Que eu não casei para ser feliz. Você acredita que eu aprendi depois de velho que eu não casei para ser feliz? Como assim? Eu casei para fazer a minha esposa feliz. E ela para me fazer feliz. É obrigação minha fazer ela feliz. E é obrigação dela me fazer feliz. Ninguém maltrata a tua própria carne, antes dela cuida. Só para encerrar aqui nós orarmos. A Bíblia vai dizer que os filhos devem obedecer e honrar os pais. Só que também os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Não pode. Porque um pai que provoca a ira de um filho, ele nunca vai ser honrado pelo esse filho. Sabe que o Salmo 2 vai dizer para nós? Beije o teu filho, para que ele não se ire contra você. Não adianta você xingar, maltratar e depois falar assim: o meu filho não me honra. Concordo com você, mas você também não respeita o teu filho. A minha esposa não me honra, mas você também não respeita a tua esposa. O meu marido não me honra, mas você também não respeita o seu marido. Guarde isso. Relacionamento não é sentimento. Relacionamento é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Fique em pé no seu lugar.